Graças a Deus. A mão de Deus está sempre estendida para esta casa. E quando a senhora diz que Deus vai me levantar, Deus já te levantou. A bênção de Deus já está sobre a sua vida. Tá? E a prova disso é a palavra de Deus hoje sendo ministrada aqui. Quando a Denise ela tem falado, né, do trabalho, tem falado do compromisso dela de estar aqui na semana ministrando, isso tem dado uma alegria muito grande e Deus sempre confirmando da grande obra que Ele estará fazendo aqui nesse momento. Glória a Deus. Pode estar certo disso. As dificuldades, as lutas que vêm, é para melhorar a nossa vitória. Sabe? É para melhorar a nossa vitória. A casa da minha filha pegou fogo. Eu fiquei sabendo. Mas Deus vai levantar tudo, vai dar com certeza, com certeza. Com certeza, o Senhor já assinou lá e já falou, ó, está liberado a restituição para esta família. Glória a Deus. Está liberado. É tomar posse, Deus já assinou lá em cima e já está só esperando as coisas chegarem agora. Tá? Vamos confiar na promessa. Mas eu quero ministrar uma palavra aqui, que está no livro de Lucas. Estava meditando agora há pouco, chegando, que eu vou falar lá. E o Senhor me colocou esta palavra no coração, qual eu quero falar com vocês nesta hora. Está no livro de Lucas, capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5. A partir do primeiro versículo, a palavra de Deus diz assim, ó. Aconteceu que... Espera, todos achem. Lucas, Evangelho de São Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Amém? Amém. Diz assim, então, ó. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e os seguiram. Que texto lindo, esse texto que nós acabamos aqui de ler. Aqui fala de um episódio que aconteceu com Jesus juntamente com os seus discípulos e uma multidão de pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. E é muito importante, gente, nós entendermos e nós sabermos que aonde tem pessoas que gostam, que amam, que desejam ouvir a palavra de Deus, ali o milagre vai acontecer. Aonde tem pessoas que se reúnem, como vocês estão reunidos aqui, para ouvir a palavra, para cantar louvores, para reconhecer
a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso, o milagre ele fica liberado para acontecer. Nós podemos ver que nós começamos a ler aqui no primeiro versículo que a multidão estava apertando a Jesus para ouvir a palavra. Eles desejavam, eles queriam ouvir a palavra. Eles viram Jesus e já pensaram, o Senhor tem algo para nos ensinar, o Senhor tem algo para falar para os nossos corações, o Senhor vai falar com a gente. Então eles, aquele alvoroço todo, apertava Jesus e queriam ouvir a palavra. E nós podemos ver que não só ficou na palavra, mas também veio um milagre acontecer, porque havia pessoas que tinham desejo para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é o nosso escudo. A palavra de Deus, quando nós a ouvimos, ela entra nos nossos ouvidos e vai limpando o nosso coração, corações que estão pesados, corações que estão angustiados, corações que estão tristes, corações que estão preocupados, corações que andam perturbados, aflitos, que perderam as esperanças. Quando ouve a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus ela vem como um bálsamo e ela traz a esperança para aquele coração que perdeu a esperança. Por isso que ela é poderosa. Então, essa multidão que queriam ouvir a palavra de Deus trouxe também ali junto o milagre. O milagre que aquela multidão, que aquelas pessoas precisavam naquele momento. E qual foi o milagre? A palavra de Deus diz que a multidão apertava e Jesus, enquanto estava sendo apertado para que ele falasse da palavra, ele olhou para os lados e viu 2 barcos. E naquele barcos, as pessoas que trabalhavam no barco tinham descido do barco e estava já limpando, já estava arrumando as redes. O que nós vimos ali naquele quadro? Se nós fôssemos pintar um quadro desse, o que nós vimos? Qual era a história desse quadro? A história desse quadro era o seguinte: aquelas pessoas que tinham descido do barco, na semelhança de muitos de nós hoje, que tem uma missão, que tem uma vida toda pela frente, e de repente a gente desce do barco porque a vida não está dando certo, as coisas não estão dando certo, as coisas estão, ao invés de ir para frente, está indo para trás, ao invés de caminhar, as coisas estão paradas, parece que está patinando e não sai do lugar. Quantas pessoas a gente vê dessas formas? E aquelas pessoas, por não ter dado certo, a Bíblia diz que eles tinham pescado a noite inteira, tinha lançado a rede, talvez cansado. Imagine só o que é você pescar a noite inteira, lançando e puxando a rede, lançando. Aquilo dá um trabalho danado, aquilo é trabalhoso, aquilo é angustiante. As pessoas colocam, quando lançavam as redes, elas colocavam esperança que fosse trazer muitos peixes, porque os peixes que eles pegavam naquele momento não era só para eles comerem, eles vendiam. Era uma indústria de pescaria. Não era só para eles comerem, não era só para levar o alimento para dentro de casa, era mais do que isso. Eles precisavam vender o peixe para pagar, talvez se fosse nos dias de hoje, a luz, para pagar o aluguel, para pagar os seus empregados, para pagar a conta lá do carnê da loja Bahia, da Casas Bahia, para fazer aquelas despesas dentro de casa, para ir no Carrefour, no Japão, para fazer a compra. Eles precisavam disso. Eu estou trazendo para os dias de hoje. Né? Eles precisavam disso, vender o peixe para ir lá e comprar. Mas imagine só vocês agora, estando no lugar deles. Lançou a rede, olha, vai vir muito peixe. Vai vir muito peixe e nós vamos, com aquele peixe lá, vai dar para a gente vender e vai sobrar um dinheirinho para arrumar a casa, para comprar uma tinta, vai sobrar um dinheirinho, talvez depois que a casa estiver arrumada, para comprar um carrinho, vai sobrar um dinheirinho para a gente fazer aquela viaginha, já está chegando o final de ano, né? Comprar um pernilzinho, um peruzinho, né? Então vai sobrar o dinheiro. E de repente, quando eles vão puxando e olhando para o outro, falando, mas será que vai vir mesmo? Será que vai vir? E puxando a rede, puxando a rede, puxando a rede. Quando puxa a rede, não veio nada de peixe. Muito pelo contrário, a rede ficou suja,
de tanto eles jogarem a rede e puxar a rede. E mais do que isso, a rede foi rasgando, a rede foi descosturando. E eles então desceram do barco, depois da noite inteira ter lançado a rede e não ter pego nenhum peixe. Eles desceram e estavam ali costurando, levantava a rede assim, costurando a rede, olha aqui que buraco grande, e costurava a rede e tirava esse carrapicho aqui, tirava de lá e tal, para tentar novamente lançar a rede para ver se pegava o peixe, para vender os peixes, para depois pegar o dinheiro e fazer as coisas que precisavam fazer. Quantos de nós estamos vivendo assim? Quantas pessoas que estão vivendo assim, patinando? Não consegue. Vai hoje, não dá certo. Vai amanhã, não dá certo. Vai depois de amanhã, não dá certo. Aí alguém diz, vai lá em tal lugar. E vai, e também parece que a porta está fechada. Parece que tudo está indo para trás. Parece que tudo está caminhando errado. E aí bate aquele desespero. Mas o porquê que é assim? Por que comigo tem que acontecer assim? Foi nesse contexto que Jesus apareceu. Foi nessa hora que Jesus apareceu. Foi nesse momento que Jesus apareceu e viu aqueles dois barcos e os pescadores, desanimados, estavam arrumando a rede, que tinha rasgado de tanto eles puxarem e não trazer nada, não trazer nenhum tubarão, não trazer nenhum peixe, não trazer nenhuma piapara, né, que eles falam lá no interior, né? Nenhuma piaparinha, nada, não trouxe, não veio nada naquela noite. Sabe o que é isso? Pescar a noite inteira e não trazer nada. Quantos já fizeram essa pescaria? Já pescou, não pescar mesmo, verdadeiramente. Já pescou, jogou lá e não pegou nada. Quantos, alguém já? Eu também já. É decepcionante, não é? É decepcionante, a gente fica chateado, sabe? E pior ainda é quando alguém do lado está jogando a linha lá e está pegando. E você olha e fala, o que está acontecendo? Será que é a minha isca que está errada? Será que é o lugar? E de repente a gente vai chegando um pouquinho para lá, né? Vou ver aqui está pegando, vamos ver se e a gente joga no mesmo lugar que o outro está pegando e não pega nada. E aí que bate a decepção. Bate ou não bate, gente? É aí que a gente entra num colapso, a gente entra numa tristeza profunda. A gente fica perturbado, mas o porquê disso? Gente, foi nesse momento que Jesus apareceu e viu lá aqueles dois lá, e Jesus falou assim para ele, deixa eu entrar um pouquinho no seu barco. E a coisa mais tremenda da nossa vida, da vida do ser humano, de qualquer ser humano, é quando Jesus entra no nosso barco. Quando Jesus entra no nosso barco, se ele põe o pé no seu barco, pode estar certo de uma coisa. Os outros que estão lá do seu redor, pode não pegar. Mas aonde Jesus entra, ali vai pegar, porque ele vai mudar a história daquela pessoa. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu na vida das Elias, que eu conheci essa menina antes de Jesus entrar no barco dela. Sabe? Que dificuldade que ela tinha, vida totalmente estrangulada, vida totalmente errada, mas quando Jesus entrou na vida dela, hoje ela está aqui, falando para vocês da palavra de Deus, do que Deus pode fazer. Então o meu conselho hoje aqui para vocês deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa ele entrar no seu barco. Deixa ele, convida ele não só para entrar, não, convida ele para morar no seu barco. Porque o nosso barco vai caminhar, gente. Amanhã é dia de nós continuar jogando a rede. Amanhã é dia de nós continuarmos pescando. Porque a vida é assim. A vida é assim. A vida é pescaria, dia a dia, momento a momento, sempre pescando. Mas só que tem uma coisa. Se você pescar com Jesus, você pega. Se você pescar sem Jesus, você vai cansar, mas o peixe não vai ver. Pedro já estava decepcionado. Tiago já estava decepcionado. Estava todo mundo decepcionado ali. Estava todo mundo decepcionado. Com vontade talvez até de parar. Com vontade de desistir. A noite inteira. O horário melhor para pegar os peixes é à noite. O horário melhor para pegar os peixes é à noite. Os pescadores saem à noite para pescar, porque é o horário melhor. Porque os peixes saem para comer, né? Saem da toca para comer e tal. E ali eles pegam o peixe. Mas veja só, com Jesus no barco, Jesus falou assim para ele, depois de ter ensinado a palavra, de ter suprido eles com a palavra,